Com dólar alto acima dos R$ 6, neste momento, 6,18, a indústria de bens de consumo pressiona o varejo por reajuste. E com isso, os produtos devem ficar mais caros a partir do ano que vem. Isso porque os fornecedores compram insumos de outros países. A maior pressão vem dos produtos de limpeza, que dependem de componentes importados e cotados em dólar. Para fazer uma análise desse cenário, a gente faz conexão com o economista Ricardo Buzo. Olá, Ricardo, seja sempre muito bem-vindo. Falei dos produtos de limpeza, já pensei, será que eu preciso comprar? Aquela mania de falar, está acabando tudo, vou pagar mais caro logo em janeiro. Ou seja, a situação está complicada e eu quero saber até que ponto essa cascata ela vem nos impactar, né, no orçamento familiar. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. Prazer sempre estar aqui. A variação cambial, ela atinge preços de uma maneira muito fácil de ser entendida, né? Se o consumidor precisou, se o vendedor precisou importar produtos químicos, por exemplo, precisou importar farinha de trigo para o pãozinho de cada dia, ou ainda para um bem final, né? Um equipamento médico de grande porte, tudo isso é repassado no preço, né? Quando a gente fala num bem final, como eu dei o exemplo aqui do equipamento médico, é muito simples de entender, mas o problema maior, que nem todos têm consciência disso, é quando a gente fala numa cadeia do agro, por exemplo, não só do agro, mas das chamadas commodities, que podem ser agrícolas, podem ser as metálicas, como ferro e aço, que, embora sejam produzidas no Brasil e estão aí na cadeia produtiva como um todo, elas são precificadas em dólar, são precificadas em bolsas no exterior. E aí podem dizer, mas se é produzido aqui, não precisava ser assim. Mas o efeito é o mesmo, porque a partir do momento que desvaloriza o real, ou popularmente que sobe o dólar, o produto brasileiro fica muito atrativo a ser vendido no exterior. Então, se eu sou um produtor de um desses bens exportáveis e não quiser seguir esse preço internacional, eu vendo para o exterior, falta no mercado doméstico e a correção de preço chega, a inflação bate do mesmo jeito. E como vem sendo dito, essa correção ela não é automática, porque câmbio é algo volátil, sobe, desce muito, até mesmo ao longo do dia, né? Imagina se fossem repassar automaticamente. E aí os produtores, óbvio, que eles esperam, até com medo de perder mercado, esperam firmar. E o que está acontecendo agora é que estão vendo que esse novo patamar que nós estamos vendo já é uma mudança consolidada. Não estão esperando mais uma volta temporária, 1, 2, 3 dias mais para isso. Então, a pressão por essas correções é natural, que aí chega ao consumidor. E chega em que momento? No momento em que nossas expectativas de inflação já estão muito deterioradas, né? A previsão é de não cumprir 2024 e, pela última pesquisa Focus, também não cumprir 2025. Esse é o problema. Ou seja, a gente pode, então, prever que uma inflação vem mais pesada para a gente. Então, nesse cenário todo, precisa ter realmente ali um pezinho no freio, juros tão altos, para não ter ali um rombo no orçamento de casa, né? Sim, em especial porque se nós pegarmos como exemplo todo esse problema que nós tivemos com o pacote fiscal, que acabou de ser falado, da frustração das expectativas do mercado, que nesse último mês, em especial, fez a cotação disparar, né, acima do patamar de 6, batendo 6,20 ontem, hoje já 6,18, 6,19. Esse repasse ainda nem chegou no preço. Então, nós já temos uma expectativa de inflação deteriorada, acima da meta. Não é um absurdo para os padrões brasileiros, mas nós temos uma meta a cumprir. E essa problemática, essa parte mais recente, mais aguda da correção do dólar aqui no Brasil, ainda nem chegou para os preços. E vai chegar, porque ninguém vai segurar esse repasse eternamente. Ricardo, e tem um outro ponto que eu acho interessante a gente analisar aqui, que é justamente a chegada do Trump à Casa Branca novamente. Ou seja, ele nem tomou posse ainda. Você acha que em janeiro, com a chegada do Trump ao poder, ele que está defendendo ali uma economia mais protecionista, falou de taxar outros países, né, a mais, incluindo a gente aqui no Brasil. Ou seja, tudo isso, então, demonstra um momento complicado, não só na nossa economia, mas uma economia global. A gente tem um efeito Trump aí abalando vários países?
Sim, ainda que uma parte menor, mas nessa decisão do Banco Central aí de alta de 1%, com um comunicado de mais duas altas desse mesma magnitude, nessa cotação do câmbio atual, mesmo que em parte menor, isso já começa a ser precificado, isso já está precificado há algum tempo, porque, embora não seja o nosso maior cliente dos Estados Unidos, né, nós hoje temos uma parceria muito maior com a China para mandar para as nossas exportações, mas ainda é a economia mais poderosa do mundo. Então, essas ameaças causam instabilidade, seja no mundo todo ou mesmo nos Estados Unidos, né? Hoje tem decisão do Federal Reserve, o Banco Central lá fora, e que certamente contempla essas contendas comerciais aí que ele já impôs para o mundo todo desde a campanha, e é claro, é um motivo de instabilidade que nem metade ele vai conseguir cumprir, porque se ele cumprir tudo, ele compra uma inflação gigante para o país dele. Mas só as declarações dele, só o que ele coloca na mídia, isso já é uma instabilidade muito grande que o mundo não precisa. E quando o mundo não precisa, gera incerteza, incerteza mexe com juro, que mexe com câmbio, e um efeito aí cascata para o mundo todo. É sempre um fator muito importante as declarações dele, sim. Ricardo, só para a gente entender e fechar também esse cenário todo. Fim de ano, todo mundo quer comemorar, comprar lembrança, gasta um pouquinho a mais. 13º está chegando a segunda parcela dele até sexta-feira para quem é contratado via CLT. Mas qual que é o momento agora de prestar atenção nesses movimentos todos da economia e agir com cautela, se possível até guardar um dinheirinho? Sim, isso é sempre importante. Num país que tem uma economia, podemos dizer que instável, como a brasileira, isso é a regra de ouro. Infelizmente, nem tudo é possível, né? Ninguém consegue seguir essa regra de ouro, mas assim, ter ideia da importância de juros na vida de qualquer cidadão, né? Na importância de quanto custa uma dívida não paga, né? E entender que qualquer recurso tem que ter como endereço certo a prioridade de quitar dívidas que cobram mais ou, preferencialmente, de não entrar em dívidas, saber que a compra a prazo tem sempre que ser mais vantajosa. Essa história de parcelamento sem juros é mentira, não existe, é para enganar. Então, são conceitos básicos, mas conceitos, regras de ouro, que vale muito a pena para fazer o suado dinheirinho render um pouquinho mais e dar um pouco mais de estabilidade, previsibilidade na vida de todos. Olha, temos que ser estrategistas para fazer esse suado dinheirinho render mais, né? Então, vamos seguir observando e tendo informação. Informação é ferramenta estratégica para todo mundo, né? Ricardo, muito obrigada pela análise, é sempre bom te ouvir. Uma boa tarde, até a próxima. Obrigado, sempre à disposição.